Continuação da leitura do livro do Desassossego de Fernando Pessoa. Floresta. Mas nem a alcova era certa. Era a alcova velha da minha infância perdida. Como um nevoeiro, afastou-se. Atravessou materialmente as paredes brancas do meu quarto real. E este emergiu nítido e menor da sombra, como a vida e o dia, como o passo do carroceiro, e o som vago do chicote, que põe músculos de se levantar no corpo deitado da besta sonolenta. Quantas coisas que temos por certas ou justas não são mais que os vestígios dos nossos sonhos, o sonambulismo da nossa incompreensão. Sabe acaso alguém o que é certo ou justo? Quantas coisas que temos por belas não são mais que o uso da época, a ficção do lugar e da hora? Quantas coisas que temos por nossas não são mais do que aquilo de que somos perfeitos espelhos, ou invólucros transparentes alheios no sangue e a raça da sua natureza? Quanto mais medito na capacidade que temos de nos enganar, mais se esvai entre os dedos laços a areia fina das certezas desfeitas. E todo o mundo me surge, em momentos em que a meditação se me torna um sentimento, e com isso a mente se me obnubila como uma névoa feita de sombra, um crepúsculo dos ângulos e das arestas, uma ficção do interlúdio, uma demora de antemanhã. Tudo se me transforma num absoluto morto de ele mesmo, numa estagnação de pormenores, e os mesmos sentidos com que transfiro a meditação para esquecê-la são uma espécie de sono, qualquer coisa de remoto e de sequaz, interstício, diferença, acaso das sombras e da confusão. Nesses momentos em que compreenderia os ascetas e os retirados, se houvesse em mim poder de compreender os que se empenham em qualquer esforço com fins absolutos, ou em qualquer crença capaz de produzir um esforço, eu criaria, se pudesse, toda uma estética da desconsolação, uma rítmica íntima de balada de berço, coada pelas ternuras da noite em grandes afastamentos de outros lares. Encontrei hoje, mais separadamente, dois amigos meus que se tinham zangado um com o outro. Cada um me contou a narrativa de por que se tinham zangado. Cada um me disse a verdade. Cada um me contou as suas razões. Ambos tinham razão. Ambos tinham toda a razão. Não era que eu via uma coisa ou outra noutra, ou que um via um lado das coisas e outro um lado diferente. Não. Cada um via as coisas exatamente como se tinham passado. Cada um as via com um critério idêntico ao do outro. Mas cada um via uma coisa diferente e cada um, portanto, tinha razão. Eu fiquei confuso desta dupla existência da verdade. Assim como quer o saibamos, quer não, temos todos uma metafísica, assim também, quer o queiramos, quer não, temos todo uma moral. Temos uma moral muito simples. Não fazer a ninguém mal, porque não só reconheço nos outros o mesmo direito que julgo que me cabe, de que não me incomodem, mas acho que bastam os males naturais para mal que tenha de haver no mundo. Vivemos todos neste mundo, a bordo de um navio saído de um porto que desconhecemos para porto que ignoramos. Devemos ter uns para os outros uma amabilidade de viagem. Não fazer bem, porque não sei o que é o bem. Nem se o faço quando julgo que o faço. Eu sei que males produzo se dou esmola. Sei eu que males produzo se educo ou instruo. Na dúvida abstenho-me. E acho ainda que auxiliar ou esclarecer é de certo modo, fazer o mal de intervir na vida alheia. A bondade é um capricho temperamental. Não temos o direito de fazer os outros vítimas dos nossos caprichos, ainda que da humanidade ou da ternura. Os benefícios são coisas que se infligem, por isso os abomino friamente. Se não faço bem por moral, também não exijo que me façam. Se adoeço, o que mais me pesa é que obrigo alguém a tratar-me, coisa que me repugnaria de fazer a outrem. Eu nunca visitei um amigo doente, nem sempre que tendo eu adoecido, me visitaram.
Eu sofri cada visita como um incômodo, um insulto, uma violação injustificável da minha intimidade decisiva. Eu não gosto que me deem coisas, parecem com isso obrigar-me a que as dê também. Aos mesmos ou a outros, seja quem for. Eu sou altamente sociável de um modo altamente negativo. Eu sou a inofensividade encarnada. Mas não sou mais do que isso. Não quero ser mais do que isso. Não posso ser mais do que isso. Eu tenho para com tudo que existe uma ternura visual, um carinho da inteligência. Nada no coração. Eu não tenho fé em nada, esperança de nada, caridade para nada. Eu abomino com náusea e pasmo dos sinceros que todas as sinceridades e os místicos de todos os misticismos, ou antes e melhor, as sinceridades de todos os sinceros e os misticismos de todos os místicos. Essa náusea é quase física quando esses misticismos são ativos, quando pretendem convencer a inteligência alheia ou mover a vontade alheia, encontrar a verdade ou reformar o mundo. Eu considero-me feliz por não ter já parentes. Não me vejo assim que na obrigação, que inevitavelmente me pesaria, de ter que amar alguém. Eu não tenho saudade, senão literariamente. Lembro a minha infância com lágrimas, mas são lágrimas rítmicas, onde já se prepara a prosa. Lembro-a como uma coisa externa e através de coisas externas. Eu lembro só as coisas externas. Não é sossego dos serões de província que me enternece da infância que vivi neles. É a disposição da mesa para o chá, são os vultos dos móveis em torno da casa, são as caras e os gestos físicos das pessoas. É de quadros que tenho saudades. Por isso tanto me enternece a minha infância como a de outrem. São ambas no passado que não sei o que é. Fenômenos puramente visuais que sinto com a atenção literária. Enterneço-me assim, mas não é porque lembro, mas porque vejo. Eu nunca amei ninguém. O mais que tenho amado são sensações minhas, estados de visualidade consciente, impressões da audição desperta, perfumes que são uma maneira de a humildade do mundo externo falar comigo, dizer-me coisas do passado. Tão fácil de lembrar pelos cheiros, isto é, de me darem mais realidade, mais emoção que o simples pão a cozer lá dentro da padaria funda, como naquela tarde longínqua em que vinha do enterro do meu tio, que me amara tanto e havia em mim vagamente a ternura de um alívio. Eu não sei bem de quê. E esta é a minha moral, ou a minha metafísica, ou eu, transeunte de tudo, até da minha própria alma. Eu não pertenço a nada, não desejo nada, não sou nada. Centro abstrato de sensações impessoais. Espelho caído, sentiente, virado para a variedade do mundo. Com isto, eu não sei se sou feliz ou infeliz, nem me importa. Colaborar, ligar-se, agir com outros é um impulso metafisicamente mórbido. A alma que é dada ao indivíduo não deve ser emprestada às suas relações com os outros. O fato divino de existir não deve ser entregue ao fato satânico de coexistir. Ao agir com outros, eu perco ao menos uma coisa, que é agir só. Quando me entrego, embora pareça que me expando, limito-me. Conviver é morrer. Para mim, só a minha autoconsciência é real. Os outros são fenômenos incertos dessa consciência e que seria mórbido emprestar uma realidade muito verdadeira. A criança que quer por força fazer a sua vontade data de mais perto de Deus porque quer existir. A nossa vida de adultos reduz-se a dar esmolas aos outros. Vivemos todos de esmola alheia. Desperdiçamos a nossa personalidade em orgias de coexistência. Cada palavra falada nos atrai. A única comunicação tolerável é a palavra escrita, porque não é uma pedra numa ponte entre almas, mas um raio de uma luz entre astros. Explicar é descrer. Toda a filosofia é uma diplomacia sobre a espécie da eternidade. Subespécie acternitatis, expressão de Spinoza para designar algo visto como verdadeiro universal,
e eterna, independentemente de laços temporais ou materiais. Como a diplomacia é uma coisa substancialmente falsa, que existe não como coisa, mas inteira e absolutamente para um fim. O único destino nobre de um escritor que se publica é não ter uma celebridade que mereça. Mas o verdadeiro destino nobre é o do escritor que não se publica. Eu não digo que não escreva, porque não é um escritor. Digo do que por natureza escreve, e por condição espiritual não oferece o que escreve. Escrever é objetivar sonhos, é criar um mundo exterior para prêmio evidente da nossa índole de criadores. Publicar é dar esse mundo exterior aos outros. Mas para quê? Se o mundo exterior comum a nós e a eles é um mundo exterior real, o da matéria, é um mundo visível e tangível, que tem os outros com o universo que há em mim. Estética do desalento. Publicar-se, socialização de si próprio, que é inóbil necessidade, mas ainda assim que é afastada de um ato. O editor ganha, o tipógrafo produz, o mérito da incoerência ao menos. Uma das preocupações maiores do homem, atingida a idade lúcida, é talhar-se, agente e pensante, à imagem e semelhança do seu ideal. Posto que nenhum ideal encarna tanto como o da inércia toda a lógica da nossa aristocracia da alma ante as ruidosidades e exterior modernas, o inerte, o inativo, deve ser o nosso ideal. Fútil? Talvez, mas isso só preocupará como um mal aqueles que quem a futilidade é um atrativo. O entusiasmo é uma grosseria. A expressão do entusiasmo é mais do que tudo uma violação dos direitos da nossa insinceridade. Nunca sabemos quando somos sinceros. Talvez nunca o sejamos, e mesmo que sejamos sinceros hoje, amanhã podemos sê-lo por outra contrária. Por mim, não tive convicções, tive sempre impressões. Nunca poderia odiar uma terra em que houvesse visto um poente escandaloso. Exteriorizar impressões é mais do que persuadirmos-nos de que as temos do que termos-las. Ter opiniões é estar vendido a si mesmo. Não ter opiniões é existir. Ter todas as opiniões é ser poeta. Tudo se me evapora, a minha vida inteira, as minhas recordações, a minha imaginação e o que contém, a minha personalidade. Tudo se me evapora. Continuamente sinto que fui outro, que senti outro, que pensei outro. Aquilo a que assisto é um espetáculo com outro cenário, e aquilo a que assisto sou eu. Eu encontro às vezes na confusão vulgar das minhas gavetas literárias papéis escritos por mim há 10 anos, há 15 anos, há mais anos talvez, e muitos deles me parecem de um estranho. Eu desreconheço-me neles. Houve quem os escrevesse e fui eu. Senti-os eu, mas foi como em outra vida, de que houvesse agora despertado como de um sono alheio. É frequente eu encontrar coisas escritas por mim quando ainda muito jovem, trechos dos 17 anos, trechos dos 20 anos, e alguns têm um poder de expressão que me não lembro do poder ter tido nessa altura da vida. Há em certas frases, em vários períodos, de coisas escritas a poucos passos da minha adolescência, que me parecem produtos de tal qual sou agora, educado por anos e por coisas. Eu reconheço que sou o mesmo que era, e tendo esse sentido que estou hoje num progresso grande do que fui, eu pergunto onde está o progresso se então era o mesmo que hoje sou. Há nisto um mistério que me desvirtua e me oprime. Ainda há dias sofri a impressão espantosa com um breve escrito do meu passado. Eu lembro-me perfeitamente de que o meu escrúpulo, pelo menos relativo, pela linguagem, data de há poucos anos. Eu encontrei numa gaveta um escrito meu, muito mais antigo, em que esse mesmo escrúpulo estava fortemente acentuado. Eu não me compreendi no passado positivamente. Como avancei para o que já era, como me reconheci hoje, o que me desconheci ontem, e tudo que me confunde num labirinto onde, comigo, me extravio de mim.
Devaneio com o pensamento e estou certo de que isso que escrevo já o escrevi. Eu recordo e pergunto ao que em mim presume de ser se não haverá no platonismo das sensações outra anamnese. Na filosofia platônica, rememoração gradativa através da qual o filósofo redescobre dentro de si as verdades essenciais e latentes que remontam ao tempo anterior da sua existência empírica. Mais inclinada a outra recordação de uma vida anterior que seja apenas desta vida. Meu Deus, a que assisto? Quantos sou? Quem é eu? O que é este intervalo que há entre mim e mim? Outra vez encontrei um trecho meu escrito em francês, sobre o qual tinham passado já 15 anos. Eu nunca estive na França, nunca lidei de perto com franceses, eu nunca tive exercício, portanto, daquela língua, de que hoje me houvesse desabituado. Eu leio hoje tanto francês como sempre li. Eu sou mais velho, sou mais prático de pensamento. Eu deveria ter progredido. E esse trecho do meu passado longínquo tem uma segurança no uso do francês que eu hoje não possuo. O estilo é fluido, como hoje o não poderei ter naquele idioma. Há trechos inteiros, frases completas, formas e modos de expressão que acentuam o domínio daquela língua de que me extraviei, sem que me lembrasse que o tinha. Como se explica isso? A quem me substituiu dentro de mim? Bem sei que é fácil formar uma teoria da fluidez das coisas, das almas, compreender que somos um decurso interior da vida, imaginar que o que somos é uma quantidade grande que passamos por nós, que fomos muitos. Mas aqui há outra coisa que não mero decurso da personalidade entre as próprias margens. Há o outro absoluto, um ser alheio que foi meu, que perdesse, que o acréscimo da idade, a imaginação, a emoção, um tipo de inteligência, um modo de sentimento. Tudo isso fazendo-me pena, que não faria pasmo. Mas aqui assisto quando me leio como a um estranho. A que beira estou se me vejo no fundo? Outras vezes encontro trechos que não me lembro ter escrito, o que é pouco para pasmar, mas que nem me lembro de poder ter escrito, o que me apavora. Certas frases são de outra mentalidade, e como se encontrasse um retrato antigo, sem dúvida meu, com uma estatura diferente, com as feições incógnitas, mas indiscutivelmente meu, pavorosamente eu.